Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Personagens e Histórias Bíblicas. Como nos lembra o irmão Paulo em Romanos, capítulo 15, versículo 4, tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nesta série vamos mergulhar em histórias e pessoas que viveram antes de nós, personagens da Bíblia com fé, desafios, escolhas e consequências, cujas vidas continuam a falar conosco hoje. Programa À Luz das Escrituras, série Personagens e Histórias Bíblicas. Louvado seja o Senhor nosso Deus por toda a participação de todos os nossos amados irmãos, amigos. Muito bom ter cada um de vocês na audiência, acompanhando a nossa programação. Muito, muito bom mesmo. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E sempre nós iniciamos dizendo que você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. E a série é uma série nova, a série Personagens e Histórias Bíblicas, né? Eu quero trazer aqui o resumo do estudo passado. Quem é Deus? Seus atributos e relacionamento com a humanidade. Vamos ao resumo do estudo passado. Refletimos sobre uma das perguntas mais importantes da fé cristã. Quem é Deus? E ficou claro que Deus não é uma ideia abstrata, nem uma força distante, mas um ser pessoal, relacional, que se revela nas Escrituras por meio dos seus atributos. Nós entendemos que esses atributos não apenas mostram quem Deus é, mas também revelam como Ele se relaciona com a humanidade. Você pode perceber que Deus se revelou como amor, não apenas alguém que ama, mas a própria fonte do amor, que busca o bem da humanidade. Também vimos que Deus é bondoso e misericordioso, oferecendo graça, perdão e restauração, mesmo diante das falhas humanas. Ficou claro ainda que Deus é paciente e lento para a ira, dando tempo para arrependimento e transformação. Ao mesmo tempo, entendemos que Ele é justo e santo e que seu amor não é permissivo, mas está em perfeita harmonia com sua justiça. E por fim, vimos que Deus é fiel e verdadeiro, alguém em quem podemos confiar plenamente, porque suas promessas nunca falham. Assim, no estudo passado ficou evidente que Deus não governa de forma distante. Ele se envolve com a história humana. Ele chama, corrige, restaura e conduz seu povo com um propósito. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se Deus é assim, qual é o propósito dele com a humanidade? E é exatamente isso que nós vamos começar a entender hoje. Se no estudo passado nós vimos quem Deus é, agora vamos compreender o que Deus deseja com o ser humano ao longo da história. Caro ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje. No estudo de hoje vamos mergulhar em uma história, mergulhar mesmo em uma história que muitos acham que conhecem, mas que guarda camadas profundas de significado. A história da criação. Vamos entender que a criação não foi um acidente cósmico, algo que aconteceu por acaso. Não, mas um projeto intencional de um Deus pessoal. Nosso tema hoje é o propósito da criação, quando Deus preparou o mundo para o relacionamento com a humanidade. E para entender, caro ouvinte, a obra da criação e o propósito dela, porque Deus a criou, precisamos conhecer o autor. E como trouxe o irmão Giliardi o resumo, é muito difícil falar de Deus, mas escolhemos 5 atributos que o revelam muito bem. O estudo passado, nos mostrou que Deus não é uma ideia abstrata, não, mas um ser relacional
que se revela por meio dos seus atributos. A criação, eu digo, caro ouvinte, é uma verdadeira explosão da bondade de Deus e uma manifestação visível do seu caráter em tudo que foi feito. Agora, então, vamos observar esses atributos em ação no início da história humana, olhando para a criação da terra e, posteriormente, para a preparação do jardim no Éden. Ouça as palavras do irmão Paulo em Atos 17, verso 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nessas palavras, o apóstolo Paulo, nosso irmão, mostra que toda a humanidade possui uma mesma origem. Uma mesma origem. E que Deus estabeleceu o mundo como o lugar onde os seres humanos viveriam e o buscariam. Desde o princípio, Deus formou a humanidade, porque Adão e Eva era a humanidade. E preparou o mundo, a terra, para que o ser humano habitasse na terra e pudesse buscá-lo. Deus deseja ser buscado pelos homens e mulheres. A história da criação em Gênesis revela exatamente isso. Um Deus que organiza o mundo, cria o homem e estabelece um ambiente onde o relacionamento entre o Criador e a humanidade pudesse existir. Logo de início, apesar do texto dizer de trazer uma terra sem forma e vazia, Deus, ele se revela como alguém que planeja a criação. Diferente de um processo improvisado ou caótico, não é, irmão Giliardi? Amém. O relato bíblico da criação revela um Deus que planeja, né? Sim. E não só planeja, mas faz o que mais? Ele organiza e prepara o ambiente antes de introduzir a vida. Nós Então, observamos cada etapa, e cada etapa demonstra que a Terra não surgiu ao acaso, mas foi estruturada intencionalmente para sustentar a existência humana. Alguém pode dizer, mas como assim? A Bíblia descreve a terra ainda não preparada para a vida, sem forma e vazia, como está escrito em Gênesis 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. As pessoas perguntam, como? Caro ouvinte, o texto mostra que Deus inicia um processo de organização da criação, preparando a terra para receber a vida. E é interessante, o texto diz, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito de Deus pairando sobre as águas revela que o Criador já estava presente ali, irmão Giliardi, ativo, não é não? Sim. Preparando o mundo para receber ordem e vida. Então o texto de Gênesis descreve a terra primitiva como sem forma e vazia, claro. Em volta, eu digo, em trevas, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu quero frisar novamente, esse quadro inicial não representa abandono ou desordem permanente. Não, mas um estágio inicial que seria progressivamente organizado pela ação criadora de Deus. E o relato da criação revela diversos atributos divinos em ação. Nós temos o poder criador. O poder criador. Deus cria pela sua palavra. E a sabedoria? Cada elemento surge no momento apropriado. O propósito? A terra é estruturada para sustentar a vida. A bondade? Tudo é declarado bom. Interessante, caro ouvinte. Quando Deus terminava as coisas, ele dizia que era bom. E foi tarde de manhã o primeiro dia, e viu Deus que era bom. E foi o segundo dia, e viu Deus que era bom. Mas quando chegamos em Gênesis 1:31, Deus vai além.
Está escrito, viu Deus tudo quanto tinha feito, era o sexto dia. E eis que era muito, muito bom. E foi tarde de manhã o dia sexto. Então nós temos aqui a generosidade. A criação é preparada para beneficiar a humanidade. E Deus, ao contemplar tudo o que ele tinha feito no sexto dia, tudo ele tinha feito no sexto dia, ele diz, e era muito bom, muito bom, muito bom, tá vendo? Assim, a criação não é apenas um ato de poder, mas também uma demonstração do caráter de Deus. Um Deus que planeja a criação. A criação é um ato intencional de Deus. Não surgiu por acaso, por uma explosão, por um acidente. A Bíblia apresenta a criação como resultado da ação soberana de Deus. O universo não surgiu por acaso, mas pela vontade e pela palavra do Criador. E aí Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o profeta também declara que a terra foi criada com um propósito definido. O que diz o profeta Isaías? Isaías, no seu capítulo 45, no seu verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, que formou a terra e a fez. Não a criou para estar vazia, mas para ser habitada. Mas para ser habitada. Não, irmão Giliar, Deus vai deshabitar a terra, vai fazer ela voltar um caos novamente. Como? Para quê? E por quê? Se quando ela estava um caos, ele organiza, não é, irmão? Exatamente. Ah, então tem gente que não conhece a bondade, a misericórdia e o amor de Deus. Vocês conhecem? Infelizmente não. Vai por fogo, vai queimar 7 palmos abaixo, vai virar o quê? É o inferno de fogo. O escritor aos Hebreus reafirma essa mesma verdade que Deus trouxe por boca do profeta Isaías. Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então esses textos mostram que a criação não foi fruto do acaso ou de forças impessoais. Mas a criação é o resultado da palavra e do propósito divino. Vamos voltar aqui à terra inicial, sem forma e vazia. A condição inicial da terra é descrita em Gênesis 1 e 2. A terra estava o que, irmão Giliardi? Estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui nesse texto nós temos uma expressão hebraica muito salutar e muito interessante para o momento. Vamos conhecer essa expressão hebraica. Tohu vavorro. Tohu vavorro descreve um estado de desordem, o vazio antes da organização da criação. Em hebraico, tohu pode indicar desolação ou algo informe, enquanto vorru reforça a ideia de vazio ou a ausência de vida. Esse versículo não descreve uma criação abandonada, mas um estágio inicial, que ainda seria organizado pela ação criadora de Deus. A própria Escritura esclarece que esse não era o propósito final da criação. Como diz Deus por boca do profeta Isaías, ele não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. E ele não desistiu, caro ouvinte. Ele não desistiu, ele ainda quer que a terra seja habitada. Assim, o relato bíblico mostra que Deus transforma um estado inicial, não organizado, em um mundo ordenado, cheio de vida, revelando o seu poder, sabedoria e propósito. E assim nós temos o ser humano no centro da criação. Deus prepara tudo para a raça humana. Depois que a terra estava preparada, é que Deus cria o ser humano.
Gênesis 1, verso 26 a 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós temos aqui que o homem é diferente das demais criaturas. O ser humano recebe características únicas que revelam sua posição especial na criação. Vamos destacar aqui. Primeiro nós temos a imagem de Deus, não é não? O ser humano reflete de forma limitada o caráter e os atributos do Criador. De forma limitada, caro ouvinte, porque conhecemos o que aconteceu. Também nós temos a capacidade de relacionamento, né, irmão Giliardi? Sim, foi criado para viver em comunhão. É isso que nós observamos. Em comunhão com Deus e com outros seres humanos. E nós temos a responsabilidade também sobre a criação. O ser humano recebeu a missão de administrar o mundo criado. E Deus ordenou. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal. Gênesis 1, 28. O ser humano não foi criado apenas para existir. Não foi só para existir, mas para administrar e cuidar da criação de Deus. Olha que propósito especial. Deus ainda, caro ouvinte, prepara um lugar especial para o ser humano. A narrativa bíblica mostra que Deus não apenas criou o ser humano, mas também preparou Deus um lugar específico para ele viver. Gênesis 2, versos 7 ao 9. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E aí nós observamos esse detalhe. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. A Bíblia afirma que Deus plantou um jardim dentro de uma região chamada o quê? Éden. Isso indica que o Éden era uma região maior, não é não? E dentro dessa região, Deus preparou um jardim especial para a humanidade, Adão e Eva. E aí nós temos detalhes geográficos que enchem as Escrituras e conectam as Escrituras como um todo. O rio que saía do Éden. Há um detalhe profundo aqui, caro ouvinte, na narrativa bíblica, que ajuda a compreender a geografia do Éden. O texto afirma: saía um rio do Éden. De onde saiu o rio, irmão Giliardi? Do Éden. Para fazer o que, irmão Giliardi? Diz o texto. Para regar o jardim. Olha que interessante. Saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia o rio em 4 o quê? Braços. 4 braços. Isso está escrito em Gênesis 2, verso 10. Caro ouvinte, essa descrição revela uma estrutura importante. Você está conseguindo raciocinar conosco? O Éden era uma região maior. Está claro isso, irmão Giliardi? Exato, está claro. Dentro dessa região, Deus plantou o jardim. O rio nascia no Éden e irrigava o jardim. Depois esse rio se dividia em 4 rios e levavam água para outras regiões. Os 4 rios mencionados são, quais são eles? Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Então o Éden é um lugar elevado, não é isso? Isso. Isso é uma ideia nossa. Muitos estudiosos observam que o texto sugere sim que o Éden estava em um lugar elevado. Isso porque um rio saía do Éden, passava pelo jardim e ali no jardim dividia-se em 4. Na geografia natural, isso normalmente acontece quando a água nasce em uma região alta, não é isso? Amém. Como um monte ou um planalto. Mas é interessante, irmão Giliardi e ouvintes. O monte de Deus. Ezequiel 28, verso 13 e 14. Um outro texto bíblico associado ao Éden. E associa o Éden ao monte de Deus. Como diz o texto? Estiveste no Éden, jardim de Deus, no Monte Santo de Deus. Monte Santo, então, era um lugar elevado, sim, não é não? Com certeza. A gente entende também que monte pode ser reino, não é não?
Isso levou muitos a entender que o Éden, sim, poderia ser visto como um monte sagrado ou o centro da criação, de onde a vida e a provisão de Deus fluíam para o mundo, para a terra. E aqui nós temos, caro ouvinte, um significado teológico do rio da vida. Você já ouviu essa expressão, rio da vida, né? Será que ali, esses rios ali, irmão Giliardi, se dividindo ali, esse rio saindo lá no Éden, e se dividindo e percorrendo toda a terra, pode ser relacionado ao rio da vida? Com certeza. Há vida sem água? Não tem. Então, no início da Bíblia, no jardim, no Éden, a vida da criação está ligada diretamente à presença de Deus. A narrativa mostra que um rio saía do Éden para regar o jardim, Gênesis 2:10. Esse rio simboliza que a vida da criação depende da fonte divina. Agora é interessante. Mais adiante, na visão profética do templo, apresentado pelo profeta Ezequiel, essa mesma imagem reaparece. Não é interessante, irmão Giliardi? Interessantíssimo. Agora, porém, a água não sai de um jardim, mas do templo, do lugar da presença de Deus entre o seu povo. Em Ezequiel 47:1, o profeta declara: Vi água saindo de debaixo da soleira do templo. Água saindo debaixo da soleira do templo, o que começa um pequeno fluxo de água saindo ali, não é não? Torna-se um grande rio. À medida que a água avança, ela cresce em profundidade e poder transformador. Em Ezequiel 47:9, o texto afirma: Por onde passar esse rio, haverá vida. Que interessante, não é não? A visão mostra algo extraordinário. Quando essa água chega ao Mar Morto, símbolo máximo de esterilidade, o Mar Morto, não é não? Sim. Não só de esterilidade, mas de morte, não é não? Sim. O que acontece com o mar, irmão? O mar é curado e volta a produzir vida. Temos aqui um simbolismo muito forte. Não temos? Sim. E nos leva lá para o Apocalipse, o rio da água da vida. Árvores, voltando aqui ao sentido do Mar Morto, árvores crescem às margens do rio, seus frutos servem de alimento e suas folhas trazem cura. Essa imagem, caro ouvinte, expressa a restauração da criação pela presença de Deus. Deus não desistiu do nosso mundo. Apesar do sofrimento, da morte, da dor, os estudiosos, eu quero observar isso aqui, observam que essa visão conecta ao templo com a restauração da criação. E está conectada mesmo, não está não? Amém. Mostrando que a presença divina não está limitada a um espaço sagrado, mas transborda para renovar toda a terra. E a Bíblia termina, caro ouvinte, retomando exatamente essa mesma imagem. No livro do Apocalipse, o apóstolo João, nosso irmão, descreve a consumação final da história. Ouça. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 1. Isso é no céu, irmão Giliardi? Está Não. vendo, caro ouvinte? É na Nova Jerusalém. Agora o rio sai do próprio trono de Deus, no centro da Nova Jerusalém. Ao redor dele está novamente a árvore da vida, lembrando diretamente o jardim no Éden. Não é interessante? Assim, caro ouvinte, a Bíblia apresenta um movimento teológico profundo. No Éden, um rio saía da presença de Deus que sustenta a vida. No templo em Israel, na profecia de Ezequiel, um rio sai e restaura a terra. Não é isso, irmão Giliardi? Amém. E na nova criação, o rio da vida sai do trono de Deus e renova todas as coisas. Então, olha que figura interessante. A escritura começa com um jardim atravessado por um rio e termina com uma nova criação
atravessada pelo rio da vida. Você pode estar perguntando, por que Deus faz isso? Por que essas coisas estão assim? É para lembrar você, caro ouvinte, que Deus não desistiu da criação. A mensagem central é clara. A vida sempre, sempre, sempre flui da presença de Deus. E onde a presença de Deus chega, a morte é vencida, a criação é restaurada e a vida floresce novamente. Como disse e escreveu o nosso irmão João, e não haverá mais morte nem choro, e ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Percebe? Éden, templo, Nova Jerusalém. Ou seja, o Éden funciona como o primeiro templo, não é isso? O templo de Israel reflete o Éden. A Nova Jerusalém restaura definitivamente o jardim do Éden. O que Deus queria com o templo ali, com o serviço dos sacerdotes? Deus queria levar essa bênção à humanidade toda. Não queria, irmão Giliardi? Sim. Mas eles foram orgulhosos demais, não foram os israelitas? Se fecharam, caro ouvinte, se trancaram dentro de uma bolha. Fica aqui uma mensagem para nós, como membros da Igreja de Deus. Devemos ser santos, sim, santos, mas a santidade nossa não deve nos encapsular ou nos colocar em uma bolha. Jesus, ele diz, ide por todo mundo, não foi isso? Amém. Deus quer que a sua igreja seja um canal de bênção para a humanidade. Caro ouvinte, essas ações revelam que a criação não foi um evento aleatório. Foi, irmão Giliardi, um evento aleatório? Não. Então, cada detalhe do Éden manifesta aspectos do próprio caráter de Deus, né? Com certeza. O texto bíblico descreve que Deus fez o quê, irmão? Plantou um jardim. Gênesis capítulo 2, verso 8. Fez crescer árvores agradáveis e boas para o alimento. Gênesis 2:9. Colocou o homem naquele lugar. Gênesis 2:15. O jardim no Éden, portanto, não era apenas um espaço geográfico. Dá para entender isso? Era um ambiente preparado por Deus. Eu digo, marcado por provisão, beleza e vida. Interessante olhar como Deus foi assim, minucioso nos detalhes. A criação revela diversos aspectos do caráter do Criador. Temos o poder criador. O profeta Jeremias, no capítulo 32, verso 17, diz: Ah, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra com teu grande poder. E conseguimos contemplar isso, irmão Giliardi? Com certeza. Também nós temos a sabedoria. E o escritor do livro de Provérbios, no capítulo 3, verso 19, Provérbios 3, 19, diz: O Senhor com sabedoria fundou a terra. E podemos ver isso? Sim. Bondade. O próprio livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 31, revela muito bem isso. E viu Deus tudo quanto tinha feito, ou tudo quanto fizera. E eis que não era bom. Era muito bom, muito bom. E aí nós temos também a generosidade para com a humanidade. Isso está no Salmo 115, verso 16, como está escrito: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. De quem é o céu? Do Senhor. Quem queria ser maioral no céu e tomar o céu para si? Segundo as profecias e a revelação, pastor Lucas, o inimigo. Pois é, e o que ele quer que as pessoas desejem? Justamente aquilo que ele um dia desejou, os céus. E a Bíblia diz que Deus limitou o homem ao quê? A terra. E foi uma terra qualquer, uma terra bem preparada, um lar bem preparado? Tudo que o homem precisa. Caro ouvinte, vamos avançar para o projeto original de Deus. Qual foi o projeto original de Deus? E aí nós temos aqui, muito claro nos estudos nossos, a expansão e comunhão.
Dá para ver isso, irmão Giliardi? Com certeza. Então o propósito de Deus não era apenas criar um jardim, era, irmão Giliardi? Não. Ia além, não ia? Sim. Era estabelecer um mundo inteiro onde sua presença fosse experimentada, não é isso? Amém. Então Deus desejava expandir o jardim. E aí cabia à humanidade fazer o quê? A humanidade deveria multiplicar-se e estender a ordem, a vida, e essa palavra é muito importante, e a harmonia do jardim por toda a terra. Além disso, nós temos comunhão. O propósito original de Deus, então, era expansão e comunhão, expansão do jardim, comunhão plena. O projeto original apontava para um mundo onde Deus e a humanidade viveriam em relacionamento direto e constante. Deus se relacionava com Adão e Eva. Caro ouvinte, você consegue entender que a intenção do diabo não foi apenas fazer Eva comer o fruto? Dá para entender isso, irmão Giliardi? Amém. Não era apenas comer o fruto. O propósito de Deus para o ser humano. Deus não colocou o homem no jardim no Éden apenas para existir. Em Gênesis 2, verso 15, nós lemos: Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Percebeu? No Éden ninguém trabalhava. É uma ilusão, não é não, irmão Giliardi? Claramente é uma ilusão. As pessoas falam como se o trabalho fosse um castigo, irmão Giliardi. Meu amigo, o castigo maior é você não ter forças para trabalhar. Eu conheço muitas pessoas idosas. Nós temos aqui uma congregação onde nós temos bastante irmãos idosos. E eles têm vontade de trabalhar, mas não têm forças. Tem deles que faz até estripulia. E aí teve esses dias uma irmã nossa que quebrou o fêmur, né? Estripulia. Eu falo, irmã, para. Porque deseja trabalhar. Você vê que eles expressam com tristeza que não tem mais forças para trabalhar. Então o trabalho nunca foi castigo, foi uma bênção. Salmo 8, verso 6. Deste-lhe domínio. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Olha, o homem recebeu domínio das obras de Deus, não foi? Com certeza. E Deus sujeitou toda a criação aos homens, não foi isso? Amém. Tem um texto que diz que Deus fez os homens um pouco menor do que os anjos, não foi? Exato. Um pouco menor só. Esses versículos, caros ouvintes, revelam três dimensões do propósito humano na criação. A primeira dimensão é o relacionamento com Deus. O homem foi colocado em um ambiente onde podia viver na presença do Criador, não é isso? A segunda dimensão, a administração da criação. A humanidade recebeu a responsabilidade de cultivar e cuidar da terra. E a terceira dimensão, a vida em harmonia com o Criador. O ser humano deveria viver e trabalhar de acordo com a ordem estabelecida por Deus. A criação da terra e o jardim, no Éden, revelam um Deus que prepara antes de colocar o ser humano no mundo. Antes de colocar o ser humano no mundo, antes de Adão existir, já havia o que, irmão Giliardi? Já havia luz, já havia alimento, já havia água, já havia animais, já havia um jardim preparado. Já havia tudo que o homem precisava, não era? Exato. E o quanto a humanidade foi falha, não? Infelizmente. Num lugar onde não faltava nada, erraram, não foi? Sim. Falharam. E aí lembra do nosso Senhor Jesus, irmão Giliardi. No deserto, sem comida, sem nada. Ele falhou, irmão Giliardi? Não. Vê, meu amigo, que diferença. Voltando aqui, Deus tinha preparado tudo. Já havia tudo que o homem precisava. Tudo isso revela um Deus bom, cuidadoso e providente. Você está conseguindo, caro ouvinte, entender e compreender
o quão grandioso e bondoso é o nosso Deus? O Éden revela que o projeto original de Deus para a humanidade era um mundo marcado por vida, comunhão, harmonia com o Criador. Então você consegue entender que o diabo não estava querendo apenas fazer Adão e Eva comer um fruto proibido. Ele estava querendo trazer morte no lugar de vida, não é, irmão Giliardi? Sim. Destruir comunhão, relacionamento com Deus, não é não? Sim. Eu quero dizer, caro ouvinte, nesse ambiente perfeito de vida, comunhão, provisão e harmonia com o Criador, Deus também concedeu ao ser humano a autoridade sobre a criação, confiando-lhe a responsabilidade de cuidar e administrar a terra. No entanto, mesmo em meio à perfeição do jardim, algo ainda não estava completo no projeto da humanidade. A própria Escritura revela e registra, né, irmão Giliardi, a primeira vez em que algo não é chamado de bom, não foi? Olha só. Gênesis 2:18, como Deus disse. Não é bom que o homem esteja só. Como? Não é bom. Tudo era bom, mas isso não era bom. Não é bom o quê? Que o homem esteja só. E aí o nosso Deus diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso revela então que o ser humano foi criado para viver em relacionamento, não é não, irmão Giliardi? Sim. E nenhum dos animais poderia ocupar esse lugar de companheirismo e comunhão com o homem. Então Deus realizou um ato criador especial. Fez Adão cair em um profundo sono. Caiu em um profundo sono. Tomou Deus uma de suas costelas e formou a mulher, trazendo-a até ele. Gênesis 2, versos 21 e 22. E aí vem aqui algo extraordinário. Quando Adão vê a mulher pela primeira vez, como ele se sentiu? Suas primeiras palavras registradas na Bíblia são uma exclamação de alegria e reconhecimento. Ele diz: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2, verso 23. Então o texto aqui indica para nós um momento de profunda admiração e felicidade, como se Adão finalmente encontrasse alguém que realmente correspondesse a ele. O reconhecimento revela que a mulher não era uma criatura inferior ou estranha, mas alguém da mesma natureza dele, destinada a viver em união com ele. E muitos estudiosos, comentadores bíblicos frequentemente observam que essa declaração expressa uma alegre admiração, pois Adão reconhece que finalmente havia encontrado a companheira adequada que Deus havia preparado para ele. Assim, caro ouvinte, a criação da mulher não apenas completa o projeto da humanidade, mas também estabelece o fundamento da comunhão humana, do casamento e da parceria, eu digo parceria, no cuidado da criação. Homem e mulher passam a compartilhar a mesma missão dada por Deus: frutificar, multiplicar-se, governar a terra, vivendo em unidade diante do Criador. Satanás queria isso, irmão Giliardi? Não. Então nós temos aqui o casamento e a missão da humanidade. Está claro isso para você? O primeiro casamento da história aconteceu onde, irmão Giliardi? No jardim, no Éden. Está vendo? Depois de criar a mulher, Deus trouxe até Adão e ao vê-la ele expressou alegria. Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Gênesis 2, verso 23. Ali nasce a primeira união marcada por inocência, alegria e perfeita harmonia. Quando nós falamos aqui, irmão Giliardi, de inocência e alegria e perfeita harmonia, eu quero trazer algo que pode ilustrar muito bem isso para nós. Irmão Giliardi, você lembra do tempo em que você não sabia do mal, não conhecia nada, e como você, quando criança, vivia numa alegria tamanha? Ah, sim. Eu também me lembro.
E você, caro ouvinte, se lembra? Tudo era alegria. Não tinha preocupação para nós. Tinha, irmão Giliardi? Não tinha não. Eu trago essa mesma figura, essa linguagem para o momento de Adão e Eva ali, né? Adão e Eva era como uma criança no colo do pai. Como uma criança no colo de sua mãe. Uma criança que era só alegria. E ela foi crescendo, nós crescemos. E a vida foi judiando de cada um de nós. Eu me lembro, irmão Giliardi, a primeira vez que eu tive contato com a morte. Foi uma experiência assim, era um filho que a mãe gritava ele o dia inteiro. O nome do menino era Marcos, e ela gritava, Marcos, Marcos. E o Marcos estava lá em cima, no pé de manga. Tinha muitos pés de mangas onde nós morávamos. E o Marcos estava lá em cima, ela, desce daí, menino, você vai cair daí. O dia inteiro. E um dia, meu pai saiu para trabalhar e voltou e disse, olha, a Maria morreu, a Dona Maria morreu. Eu não vi a Dona Maria. Mas dali um tempo, poucos meses, eu vi meu irmãozinho num caixãozinho colocado em cima de uma mesa dentro de casa. E aquilo me balançou fortemente. E eu comecei a ver o mundo de outra forma. E eu penso que o que impactou Adão e Eva ao ter contato com a morte? Parou, ouvinte, para pensar isso? Volto aqui ao nosso tema. Desde o início, Deus também deu ao casal uma missão para toda a humanidade. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal. Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 28. Esse mandamento revela, então, que o ser humano não foi criado apenas para habitar a terra, mas para administrar a criação de Deus. E eu posso dizer, e expandir aquela perfeição, não era isso? Amém. Então, caro ouvinte, na teologia essa missão é conhecida como mandato cultural ou mandato de domínio. Em resumo, o mandato cultural é a responsabilidade dada por Deus à humanidade de desenvolver o potencial da criação, cuidando e governando o mundo como representantes do próprio Criador. Deus coloca o ser humano como administrador da terra, confia-lhe a missão de cuidar e governar a criação sob sua autoridade, de expandir aquela perfeição. O ser humano foi criado para relacionamento com Deus. Além de governar a criação, o ser humano também foi criado para viver em comunhão com Deus. Percebe o quanto Satanás foi certeiro no seu ataque? A narrativa bíblica sugere que o relacionamento entre Deus e o homem era direto e pessoal, não era, irmão Giliardi? Sim. Como diz a narrativa? Ouviram a voz do Senhor Deus. Tá vendo? Relacionamento. Que passeava no jardim pela viração do dia. Esse detalhe revela que o Éden não era apenas um lugar de trabalho ou sobrevivência, mas um ambiente de comunhão entre o Criador e sua criatura. A voz de Deus passeava no jardim pela viração do dia. Que coisa maravilhosa, não é não? Assim, o ser humano foi criado para duas dimensões fundamentais. Eu quero destacar duas. A primeira, irmão Giliardi, administrar a criação de Deus. A segunda, viver em relacionamento com o próprio Deus. E aí, caro ouvinte, Satanás queria isso. Caro ouvinte, o homem não foi criado apenas para viver na terra, mas para viver com Deus. Deus ainda deseja viver com os seres humanos. Mas os seres humanos fazem como Adão e Eva, escondem de Deus. E ainda fazem como Adão e Eva, culpam Deus por todas as misérias. Não é isso, irmão Giliardi? O ser humano no centro do projeto da criação. Você percebeu? Aí, quando nós olhamos o ser humano no centro da criação de Deus, nós olhamos, irmão Giliardi, o quanto o coração de Deus foi desapontado ou
atingido. Não conseguimos entender isso? Quando observamos a criação da terra e o jardim do Éden, percebemos algo profundo. O ser humano não é um acidente dentro da criação. Ele ocupa um lugar central no projeto de Deus. Antes da existência de Adão, Deus já havia preparado tudo o que seria necessário para a vida humana. A terra estava formada, havia alimento, havia água, havia um jardim preparado e havia uma missão estabelecida. Conseguimos entender, irmão Giliardi, que havia uma missão estabelecida? Sim. Tudo isso revela que o ser humano era extremamente importante dentro do plano de Deus, não era? Sim. O homem foi criado para cumprir funções específicas dentro da criação. Quais funções? Refletir a imagem de Deus, Gênesis 1:26. Frutificar, multiplicar, encher a terra, Gênesis 1:28. Governar a criação, Gênesis ainda 1:28. Cultivar e guardar o jardim, Gênesis 2:15. E viver em comunhão com o Criador. E aqui eu quero destacar Gênesis 1:28, a expansão do Éden. O projeto de Deus não era que apenas um pequeno jardim fosse um lugar de vida e harmonia. Quando Deus disse frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, Gênesis 1:28, a ideia clara é que a humanidade deveria se multiplicar, expandir a ordem, a vida e a harmonia do jardim para toda a terra. Assim, o jardim no Éden não era o destino final da humanidade, mas o ponto de partida do projeto de Deus para a terra. Percebeu o que Satanás fez? Então, o Éden como início do projeto divino. Assim, podemos compreender que o Éden era o ponto inicial do projeto de Deus para o mundo. O plano divino era que? O que, meu Giliardi? A humanidade se multiplicasse, a terra fosse cultivada e toda a criação fosse administrada sob a presença de Deus. Então a terra era o reino de Deus, não é isso? Isso. Aí o ouvinte pode estar perguntando, como? Era, não é mais não? Ó, meu amigo, se é, Deus não está bem não, tá, irmão Giliardi? Se ainda hoje a terra é o reino de Deus e é Ele que está governando, Deus não está bem não. Tem gente que diz que Deus já está governando a terra desde 1914. Não está bem o governo dele, não. Dentro desse jardim, o ser humano recebeu 3 missões fundamentais. Eu acho interessante repetir constantemente isso. É de propósito. A primeira missão: representar Deus, refletindo sua imagem na criação. Gênesis 1, versos 26 e 27. Segunda, governar a criação, exercendo domínio sobre a terra. Gênesis 1, 28. E servir a Deus, cultivando e guardando o jardim. Gênesis 2,15. O Éden, então, revela que o projeto original de Deus era um mundo no qual Deus e a humanidade viveriam juntos em comunhão. O ser humano ocupava um lugar central nesse projeto. Consegue perceber? O jardim, caro ouvinte, não era apenas um local de sobrevivência, mas um espaço sagrado da presença divina, onde Deus se relacionava diretamente com o ser humano. O projeto original, então, era expansão e comunhão. E Satanás interferiu nisso. O projeto original de Deus era que a humanidade vivesse em harmonia com Ele, com o Criador, e administrasse a terra sob sua autoridade. Expandisse o Éden. O plano divino era que a humanidade multiplicasse, expandisse a ordem e a vida do Éden para toda a terra. Que a humanidade vivesse em comunhão plena. O propósito de Deus incluía aqui um mundo onde Ele, Deus e a humanidade viveriam juntos em comunhão direta e pessoal. E para compreender melhor, caro ouvinte, a profundidade e a beleza desse projeto, é importante observar novamente a própria narrativa da criação e perceber a progressão dos dias criativos descritos no livro de Gênesis. Nós temos a progressão da criação. Os 6 dias
A narrativa bíblica apresenta a criação como um processo organizado e progressivo, em 6 etapas. Deus prepara o ambiente para que a vida pudesse existir e florescer. Cada dia Deus acrescenta um novo elemento até que a terra esteja plenamente preparada para receber o ser humano. No dia primeiro, irmão Giliardi. Luz. Nós observamos Gênesis capítulo 1, verso 3 ao 5. Deus cria a luz e separa a luz das trevas. No segundo dia, céus e atmosfera. Em Gênesis 1, verso 6 a 8, Deus cria o firmamento e separa as águas. No terceiro dia, terra seca e vegetação. Em Gênesis 1, dos versos 9 ao 13, surgem a terra, os mares e as plantas. E no quarto dia, luminares. Gênesis 1, 14 ao 19. Deus cria o sol, a lua e as estrelas para marcar tempos e estações. No quinto dia, peixes e aves. Gênesis 1, do verso 20 ao 23. Criaturas dos mares e aves do céu. No sexto dia, animais e humanidade. Em Gênesis, no seu capítulo 1, dos versículos 24 a 28, animais terrestres e o ser humano criado à imagem de Deus. E no sétimo dia, descanso divino. Em Gênesis 2, dos versos 1 ao 3, Deus conclui sua obra e santifica o sétimo dia. Olha, caro ouvinte, aqui esses textos revelam para nós algo extraordinário. Os 3 primeiros dias estruturam o ambiente. Notou isso? Luz, céu e terra. Enquanto os 3 últimos dias preenchem esses ambientes, luminares, aves, peixes e animais da humanidade. Esse padrão revela um projeto marcado por ordem, não é, irmão Giliardi? Exatamente. E propósitos e preparação divina. O padrão da criação mostra um Deus que prepara o ambiente nos dias 1 ao dia 3. Preenche o ambiente no dia 4 ao 6. E consagra o tempo de descanso e comunhão no dia 7º. E aqui é interessante. Assim, o 7º dia, caro ouvinte, revela que o Deus Criador não apenas forma a terra, mas também estabelece um ritmo de vida que inclui descanso, santidade e relacionamento com Ele. Não é isso, irmão Giliardi? Exatamente isso. Satanás quer isso? Quer? Ele não queria lá e não quer hoje. Então o ser humano hoje vive acelerado e não tem tempo para Deus e ainda diz que o sábado é de Moisés. Nós estamos lendo aqui, o Moisés nem existia. Mas temos aqui o significado do 7º dia. Deus não apenas cria um mundo ordenado para a vida humana, mas também estabelece um tempo sagrado para que a humanidade viva em comunhão com Ele. 3 ações divinas no 7º dia. Deus descansa. Cessa a sua obra criadora. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Deus conclui sua obra e descansa. Esse descanso não indica cansaço. Indica cansaço, irmão Giliardi? Não, não pode. O que o profeta Isaías registra? Em Isaías 40, versículo 28, Deus não se cansa nem se fadiga. Nós estamos falando de 3 ações divinas no 7º dia. A segunda. Deus abençoa o tempo. Em Gênesis, no seu capítulo 2, versículo 3, Deus abençoa o 7º dia e o santifica. O 7º dia é o primeiro elemento da criação que Deus abençoa. Você observou esse detalhe? Como tempo sagrado, pastor Lucas. Isso revela que o objetivo final da criação não é apenas trabalho, é trabalho e atividade, Giliardi? Não. Mas é o quê? Comunhão com Deus. Está vendo? A terceira ação divina de Deus no 7º dia. Deus santifica o dia. Deus prepara o 7º dia como um tempo especial dedicado a Ele. E observamos com mais detalhes em Êxodo, no seu capítulo 20, dos versículos 8 a 11. O sábado é fundamentado na própria criação.
E o que o nosso Senhor Jesus disse com respeito ao sábado em Marcos 2:27, irmão Giliardi? O sábado foi feito por causa do homem. Não é por causa do judeu, não? Não, por causa do homem. Ah, o sábado foi feito então por causa do homem. Eu e você, meu amigo, precisamos do sábado, não é Deus. A obra criadora então culmina em comunhão. Em comunhão, revelando que o objetivo final de Deus não era apenas formar um mundo habitável, mas estabelecer um mundo onde Deus e a humanidade pudessem viver juntos. Assim, caro ouvinte, o descanso semanal foi estabelecido como um padrão divino para a vida humana, convidando as pessoas a voltarem-se para Deus e viverem em comunhão com o Criador. E aqui nós temos uma grande mensagem. O primeiro dia completo da vida humana foi um sábado. Adão foi criado no final do sexto dia. Gênesis 1, verso 26 ao 31. Assim, o primeiro dia completo da existência humana foi o sétimo dia. O dia que Deus separou para descanso e comunhão, Gênesis 2, verso 1 e 3. Isso significa que Adão não começou trabalhando, irmão Giliardi. Não, ele começou convivendo com Deus. Isso diz muito para nós. Satanás não quer isso. E aqui há algo interessante. Antes de cultivar o jardim, o ser humano experimentou primeiro contemplação da criação. Imagina, irmão Giliardi, ouvintes, como foi o primeiro sábado de Adão. Trago aqui uma comparação. É como se a pessoa levasse a gente para um lugar muito especial, uma fazenda, um campo assim muito especial, e dissesse assim para a gente: olha, você vai para lá para ajudar eu a trabalhar lá, organizar alguma coisa. E a gente sai daqui, irmão Giliardi, na expectativa de chegar lá e trabalhar, não é não? Sim. Só que ao chegar lá, a pessoa diz assim para nós: não, hoje vocês não vão trabalhar. Vocês vão descansar, que Adão dormiu o sexto dia, não foi? E amanhã vocês não vão trabalhar. Amanhã vocês vão sair aqui na fazenda, olhando toda a beleza que tem na fazenda, experimentando os frutos que tem aí, olhando todas as coisas. E venha a mim tirar qualquer dúvida. Eu creio que Deus fez isso com Adão. Deve ter sido maravilhoso, não deve? Isso, caro ouvinte, é comunhão com o Criador. Descanso na obra já completa de Deus. O sábado revela que a vida humana não começa com produtividade, mas com relacionamento. Lamentavelmente, hoje se avalia o ser humano pela produtividade. Deus é diferente. Deus não criou apenas um mundo funcional. Ele criou um mundo onde pode existir comunhão entre o Criador e a humanidade. O padrão da criação revela um Deus que prepara o ambiente do dia 1 ao dia 3, preenche o ambiente do dia 4 ao dia 6, estabelece comunhão no dia 7º. Assim, caro ouvinte, o 7º dia se torna a prova de que o Deus Criador é relacional. Ele não apenas cria um mundo ordenado para a vida humana, mas também estabelece um tempo sagrado para que a humanidade viva em comunhão com Ele. O clímax da criação, o ponto mais elevado, não é produção, mas a comunhão. E o significado do 7º dia, depois de 6 dias de atividade criadora, a narrativa bíblica muda completamente o foco. Gênesis 2, versos 2 e 3. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizava. E assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque foi nesse dia que descansou de todo o trabalho que realizara. 3 ações divinas aparecem nesse momento do relato. Deus descansa, Deus abençoa o dia e Deus santifica o tempo. Isso revela o objetivo final da criação. Eu repito, faço questão de repetir, não é apenas produzir um mundo, é? Não. Mas estabelecer um tempo sagrado de relacionamento entre Deus e sua criação. Depois de 6 dias de atividade criadora, o texto bíblico muda completamente o foco. Percebeu? Muda. Isso mostra que o objetivo final da criação não é simplesmente produzir. Então nós temos aqui o primeiro dia completo da vida humana foi o sábado. Observe a sequência do relato.
o ser humano é criado no sexto dia, Gênesis 1, verso 26 ao 31. O dia seguinte é o sétimo, Gênesis 2, verso 2 e 3. Isso significa, caro ouvinte, eu faço questão de repetir, que o primeiro dia inteiro que Adão viveu foi o sétimo dia. Então, teologicamente, isso é profundo. A humanidade não começa com trabalho, a humanidade começa com descanso com Deus. Antes de qualquer tarefa de dominar a terra, o ser humano é introduzido em um tempo de comunhão com o Criador. O padrão da criação revela o caráter de Deus. O relato da criação apresenta três movimentos claros. E eu acho interessante, irmão Giliardi, fixar isso. Quais são esses três movimentos claros? Deus prepara o ambiente dos dias 1 ao 3, Deus preenche o ambiente dos dias 4 ao 6 e Deus estabelece a comunhão no dia 7º. Dias 1 e 3, a preparação do ambiente. Dias 4 e 6, Deus preenche o ambiente. Dia 7, Deus estabelece comunhão. O sétimo dia mostra que o propósito da criação não é apenas funcional, mas relacional. O sétimo dia revela algo essencial sobre Deus. Deus não é apenas um Criador poderoso. Não, ele não é só um Criador poderoso. Ele é um Criador que deseja relacionamento. Por isso, o primeiro presente que Deus oferece à humanidade não é trabalho, mas comunhão com Ele. A criação culmina em um convite divino. Qual é esse convite, irmão Giliardi? Viver em descanso, relacionamento e comunhão com o Criador. E aqui nós temos então o mistério do sétimo dia. E o mistério do sétimo dia é o dia que não termina. Você pode estar perguntando, como? Nos primeiros 6 dias da criação sempre aparece a mesma expressão no relato. E houve tarde e manhã o primeiro dia, não é isso, irmão? Exatamente isso. E houve tarde e manhã o segundo dia. E houve tarde e manhã, até chegar ao 6º dia, não é não? Exatamente. Essa fórmula se repete ao longo de toda a narrativa da criação. Mas, quando chegamos ao 7º dia, algo muda. Ouça o que está escrito. Assim foram concluídos os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera. Curiosamente, o texto não diz o que, irmão? Não tarde e manhã para o 7º dia. Não falou. Isso faz muitos estudiosos e nos leva a pensar, a observar. O relato termina com o descanso de Deus ainda aberto, né, irmão Giliardi? Indica que a obra criadora foi concluída e que o descanso divino permanece como realidade permanente. Isso é, eu posso descansar em Deus todos os dias, todos os momentos. Mas já que o mundo está corrido e Deus sabia disso, Deus preparou o que, irmão? Um 7º dia. Um 7º dia. Deus fez algo surpreendente. Ele abençoou um dia. Ele separou um tempo. Ele convidou a criação para descansar com ele. A narrativa termina ali. Não há tarde e manhã. É como se o texto dissesse: a história da criação terminou, mas o descanso de Deus continua aberto. Um convite permanente. Um convite para que a humanidade viva em comunhão com o Criador. O descanso de Deus, confirmado nas Escrituras, o autor da Epístola aos Hebreus, ele fala isso, ele retoma essa imagem da criação. Ele cita o relato de Gênesis e afirma: no 7º dia, Deus descansou de todas as suas obras. Hebreus 4:4. E em seguida o que ele diz? Portanto, resta ainda o descanso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. O argumento é que o descanso iniciado na criação, lembrado a cada semana pelo sábado, não é isso, irmão? Amém. Aponta para um descanso maior, no qual o povo de Deus entra pela fé. E aqui, caro ouvinte, eu tenho algo que eu quero trazer a você, a criação como templo de Deus. A narrativa da criação também sugere que o mundo foi projetado para funcionar como um tipo de templo cósmico. Porque se o mundo não tivesse sido desorganizado por Satanás, não era isso mesmo, Giliardi, que a gente viveria? Deus habita em sua criação.
O ser humano vive diante da presença divina. E o sétimo dia representa o momento em que Deus descansa e reina sobre a obra que concluiu, não é isso? Amém. Assim, o sétimo dia revela que Deus não criou apenas um mundo funcional, mas um mundo preparado para relacionamento com a humanidade. A grande mensagem. A criação não termina com Deus trabalhando. Ela termina com Deus habitando. O objetivo final da criação não era apenas produzir um mundo perfeito. Era estabelecer um relacionamento entre Deus e a humanidade. Por isso o sétimo dia revela algo essencial. O que o sétimo dia revela? Deus não é apenas criador. Ele é um Deus que deseja viver com sua criação. Ele quer viver com sua criação. Ouça. Ouviu? Eu posso dizer aqui que existe uma linha muito bonita da história da humanidade, e isso é muito importante, que percorre toda a narrativa das Escrituras e conecta 3 momentos fundamentais da história bíblica. O primeiro momento, a criação. O segundo, o propósito da humanidade. E o terceiro momento, a restauração final. Essa linha pode ser compreendida por meio de 3 textos chaves da Bíblia. 3 textos. O primeiro, o começo. Deus cria o mundo para a humanidade. No início das Escrituras, vemos que Deus prepara o mundo, criando o ser humano para viver nele e se relacionar com ele. Deus diz, façamos o homem em nossa imagem conforme a nossa semelhança. A nossa semelhança. Gênesis 1:26. Aqui aparece o propósito inicial da criação. Deus cria o ser humano, coloca-o na terra e estabelece comunhão com ele. O homem não foi criado apenas para existir no mundo, mas para viver diante de Deus e administrar a criação sob sua autoridade. E o segundo ponto dessa linha é a explicação apostólica. Por que Deus fez isso? Séculos depois, o apóstolo Paulo explica o significado mais profundo da criação ao falar aos filósofos em Atenas. Ele diz, de um só, fez toda a raça humana. Fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Atos 17, verso 26 ao 27. O irmão Paulo ensina que Deus organizou a história humana, os tempos e os lugares das nações, com um propósito, que as pessoas buscassem ao Senhor e o encontrassem. Isso mostra que o Criador nunca esteve distante da humanidade. Desde o início, o objetivo divino era que os seres humanos o conhecessem e se relacionassem com ele. Por isso a Bíblia termina de uma forma maravilhosa e não termina em ruptura ou abandono da criação, mas em restauração. O último livro das Escrituras apresenta o clímax desse plano divino. O final da história. Deus habita novamente com a humanidade. A Bíblia termina retomando o mesmo tema com que começou. Deus vivendo com os seres humanos. E isso está escrito em Apocalipse 21, verso 3, como diz o irmão Giliardi. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. É aqui na terra, irmão, na descida da Nova Jerusalém? Com certeza. Aqui vemos o objetivo final da história. A restauração plena da comunhão entre Deus e a humanidade. A visão final apresentada nas Escrituras retoma elementos do próprio Éden. Apocalipse 22, verso 1 ao 3, ouça. Mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, está, e nunca mais haverá maldição. E nunca mais haverá maldição. Você deseja, caro ouvinte, viver nesse mundo transformado, mudado? Assim, caro ouvinte, a história da terra caminha para a sua restauração final. O rio da vida flui novamente. O acesso à árvore da vida é restaurado. A maldição introduzida pela queda é removida.
Você está preparado para isso? Caro ouvinte, a mensagem central de Gênesis a Apocalipse é que Deus se interessa pelo mundo. Deus ainda lamenta, sofre, é um Deus sofredor pelo mundo que saiu do seu projeto original. Eu quero concluir. 3 textos revelam uma linha clara que percorre toda a Bíblia. Gênesis 1:26. Deus cria um mundo para viver com a humanidade. Esse mundo é interrompido por Satanás. Atos 17:26 é revelada a intenção de Deus na criação e na condução da história humana. E Apocalipse 21:3, Deus finalmente volta a habitar com a humanidade. Esses 3 textos revelam uma linha contínua e intencional que percorre toda a narrativa bíblica. Em Gênesis, Deus cria o ser humano para viver em comunhão com Ele. Em Atos é revelada a intenção de Deus na criação e na condução da história humana, que os homens o busquem, ainda que tateando. E em Apocalipse, essa comunhão é plenamente restaurada. A Bíblia, portanto, caro ouvinte, não é apenas um relato da criação e da redenção. Não, mas é a história de um Deus que deseja habitar com a humanidade. Ela começa com Deus próximo do homem, revela o chamado para que o homem volte-se a Ele e culmina com Deus novamente habitando com o seu povo. Assim, caro ouvinte, o propósito final não está na história em si, mas em Deus. Não apenas restaurar um mundo perdido, mas restaurar um relacionamento quebrado, a comunhão viva entre o Criador e sua criação. Diante disso, a criação deixa de ser apenas um evento do passado e se torna um convite presente. Um chamado para entrar no descanso, na presença e na comunhão com Deus. Exatamente aquilo que Ele planejou desde o princípio. Por isso Deus deseja, e o desejo dele é que a terra volte a ser o que Ele queria. Por isso nós, membros da Igreja de Deus, não cessamos de orar. Venha o teu reino, para que na terra a vontade de Deus possa ser feita como ela é feita nos céus. Um abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Viverei a te adorar, pois só tu és o Rei da glória. O Senhor é forte e poderoso. Fundos mares e os rios Ele firmou. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no santo lugar? Aquele que é limpo de coração e não suja suas mãos, que não entrega sua alma à vaidade, aquele que não julga enganosamente e não age com a mente. Este sim, tal é a geração daqueles que te buscam, que te buscam. Quem é o Rei na glória? É o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, graças a Deus, querido ouvinte. Eu aprendi bastante. E você também aprendeu? Eu espero que sim. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer aqui a tua participação em nome do Senhor Jesus. Foi muito bom estudarmos até o presente momento e entendemos bastante a revelação das Escrituras conforme a vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Quero encaminhar aqui
para a finalização, chamando o pastor Lucas. Pastor Lucas, fique à vontade, meu irmão. Na conclusão, nós possamos orar para a finalização, pastor Lucas. Louvamos a Deus pela oportunidade que tem dado a nós. Agradecemos a você, caro ouvinte, que esteve conosco. É uma alegria estar compartilhando um pouco do conteúdo da Palavra de Deus a você. E aí, você está gostando da nova série? Então, um abraço a cada um de vocês. Se apegue à Palavra do nosso Deus. Que Deus conceda uma semana de bênção a cada um de vocês. Quero convidar o irmão Giliardi para estar fazendo a oração final. Um abraço a todos. Paz seja convosco. Paz seja contigo, meu irmão Giliardi. Amém, amém. Então vamos orar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Convido a você para elevarmos o nosso pensamento ao trono da graça do nosso Criador e orarmos. Vamos orar. Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu nome. De eternidade em eternidade tu és Deus. Altíssimo, neste momento concluímos, Senhor Deus, mais um tema, mais um programa. Que não fique, Senhor Deus, só nas ondas sonoras ou como um arquivo, Senhor Deus, de computador, mas que as palavras que foram, Senhor Deus, ditas nesta manhã possam, Senhor Deus, ir ao encontro dos corações, adicionando conhecimento à fé, adicionando certeza, Senhor Deus, trazendo esperança e esclarecendo, Senhor, qualquer dúvida, qualquer ponto que venha a existir. Que não fique, Senhor Deus, somente também a estes que nesse primeiro momento ouviram, mas que se multiplique o compartilhamento e possam mais pessoas ouvir essa palavra que nos traz, Senhor Deus, esperança. Também queremos te pedir, Eterno, que o Senhor guie nas demais, dando e proporcionando, Senhor Deus, sabedoria, para que assim possamos desenvolver os assuntos e todos nós sejamos edificados no Senhor e na força do seu poder. Aqueles que clamam, Senhor Deus, em oração, como foi pedido nesta manhã, que o Senhor possa visitar, pois tu conheces, sonda os corações, sabe de todos os pensamentos. Eterno de Israel, visita e traz graça, Senhor. Tende misericórdia. E que possamos, ó Eterno, ter uma semana abençoada. Que o Senhor nos conduza, para que nas próximas convocações o teu povo possa se reunir e pessoas, Senhor Deus, possam receber essa palavra e reconhecer que nela, Senhor Deus, confiando no Senhor Jesus, podem alcançar a vida eterna. Todas essas coisas nós pedimos e desde já nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Assim, querido ouvinte, nós encerramos o programa À Luz das Escrituras em nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja com você, paz seja contigo, pastor Lucas, a congregação de Bom Jesus da Lapa, todos os nossos irmãos. Paz seja convosco. Vamos ficando por aqui. Um abraço, querido ouvinte. Até a nossa próxima oportunidade.